Queríamos pedir aos irmãos que abrissem as suas escrituras no livro Romanos, no capítulo 12. Temos observado na sociedade que o mundo continua com todo o seu poder, iludindo as pessoas através dos meios de comunicação, do espírito que se espalha pela vida. E certamente, nesses dias difíceis, nós que somos o povo de Deus, nós somos oprimidos, somos sobrecarregados por este espírito. Sentimos aflição, agonia, medos, não conseguimos dormir bem, porque o ambiente na Terra, ele vai se degenerando a cada dia. E nós estamos mergulhados nessa energia densa que está tomando conta da Terra nos dias atuais. E com certeza, nós somos afetados. Os nossos pensamentos, a nossa conduta, os nossos sentimentos, tudo isso sofre pela opressão deste espírito que está presente sobre a terra, que está oprimindo o nosso mundo nesses dias trabalhosos. Isso se dá com certeza porque estamos nos aproximando dos dias que vão transformar o mundo. E antes de chegar o reino do nosso Deus, nós todos seremos provados, seremos preparados. Eu creio que o Espírito do Senhor nosso Deus haverá de nos fortalecer, de nos preparar devidamente para o enfrentamento desta época. Porque vai ser um tempo que nunca houve. E com certeza, se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver que já houve períodos muito difíceis, períodos complicados, em que o povo sofreu muito. E o Senhor diz que os dias do fim são dias que nunca aconteceram e que não vão mais acontecer depois na história. E sendo assim, nós, como povo de Deus, como homens e mulheres que temos recebido esta palavra com alegria, que temos esperança nas promessas do nosso Deus, do Deus de Israel, certamente precisamos nos preparar devidamente para estes enfrentamentos. Nós nos preparamos para muitas coisas na vida. Nos preparamos para uma profissão, para nos qualificarmos e desempenharmos devidamente as nossas tarefas, onde ganhamos o nosso pão. Nos preparamos para uma viagem, nos preparamos para um casamento, para termos filho, para criarmos os nossos filhos. Nos preparamos para muitas coisas. A vida é uma experiência de credenciamento, de lutas. E com certeza, para algo tão sério, tão grave, também precisamos nos qualificar devidamente. E essa qualificação, ela se dá no conhecimento das Escrituras, no nosso esforço para aprender as coisas que Deus quer nos ensinar. Não são as coisas que são ditas na igreja. Nós estamos falando aqui de um aprendizado entre você, entre a sua alma e o Espírito de Deus, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer te ensinar e quer te instruir para algo que ainda não foi
evidentemente, abordado. É algo mais profundo sobre o quê? Sobre as transformações que devem ocorrer na terra antes da chegada do rei. Com certeza, para algo tão sério, nós temos que nos qualificar, conhecendo os escritos sagrados, participando das reuniões, para ouvirmos as explicações de princípios, de coisas que nós ainda não ouvimos. Trabalhando em nossa casa, em nossa família, junto dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, junto de pessoas que a gente conhece há muito tempo, com quem nós temos verdadeiros laços, para que essas pessoas não se assustem, não se percam nas tentações, nessa liberdade desenfreada que está no mundo, que é estimulado em toda parte, de todas as formas possíveis e imagináveis. Então há muito a fazer, e nós precisamos nos qualificar. E as escrituras, elas estão cheias de instruções importantes, porque as instruções que foram dadas no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, e mesmo no tempo de Moisés, são instruções relacionadas com a lei natural, relacionadas com a chamada lei de Deus. E essas leis, elas são os fundamentos da vida, da existência do ser. Nós temos aprendido que nós não começamos a nossa história no ventre da nossa mãe. Nós somos almas antigas, imortais, que fomos geradas quando a criação foi gerada por Deus. E que estamos evolvendo, estamos ascendendo para Deus juntamente com o seu universo, acompanhando o mesmo ritmo do universo, da criação. E isso faz toda a diferença, porque não estamos vivendo somente uma vida jogados aqui na Terra, como uma sorte qualquer, como a gente vê as pessoas imaginando e crendo. Mas somos inseridos nas vidas que continuamente acontecem para a alma, para o ser, de modo que ele possa acompanhar a melhoria, o crescimento do mundo do qual ele faz parte, do qual ele é um dos habitantes. E nós somos os habitantes da Terra, deste mundo, deste planeta. Assim como há outros mundos habitados em lugares distantes, também por pessoas como nós, porque são almas geradas do mesmo Deus, que existem sob as mesmas leis da natureza, leis de conduta, e tudo aquilo que nós temos aprendido. As Escrituras, elas estão recheadas de instruções importantes para o nosso credenciamento. Sendo assim, uma vez que nós já nos inserimos nessa história e já estamos convenientemente situados para viver, para nos instruirmos convenientemente nas Escrituras e para enfrentarmos os dias que virão, que serão com certeza dias complicados. Mas nem por isso vamos perder a nossa paz, a nossa alegria, a nossa satisfação de cuidar das coisas da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade. Com certeza vamos estar com o Espírito de Deus junto de nós, nos assistindo em todas as coisas, nos preparando e nos credenciando para esse futuro e para esses desafios que nós temos. Aqui no livro de Paulo, na carta que ele escreveu à igreja de Roma, aqui no capítulo 12, nós temos algumas instruções. Eu gostaria de abordar com os irmãos alguns pontos para que a nossa alma ela se sustente nesse dia. Esse dia é um dia especial para nós, é o dia que nós temos comunhão com o nosso Deus, em que nós pedimos ao nosso Deus para consolidar as obras que fizemos nos últimos 6 dias da semana,
que Ele consolide hoje as obras e nos prepare para mais um período de lutas. E a nossa alma, ela se alimenta da palavra de Deus. Do mesmo modo que o corpo precisa de comida para viver, para existir, para ter forças e trabalhar, a nossa alma também, ela precisa se alimentar. E aí daqueles que fazem pouco caso da palavra de Deus, que não se interessam, estão se enfraquecendo. E o nosso corpo, quando está fraco, o que acontece? As doenças atacam, os germes, os vírus, as bactérias e tal. Ficamos doentes, porque o nosso corpo está carente de uma alimentação correta, adequada, a nossa alma também. Se nós não nos alimentarmos com a palavra do nosso Deus, que é o alimento da alma, nós vamos ficar enfraquecidos. A nossa alma perde força, vigor. E aí os germes invisíveis, eles atacam. Maus espíritos, energias pesadas do mundo das trevas, tudo isso começa a afetar a nossa paz, o nosso equilíbrio, a maneira de nós pensarmos, de vermos as coisas, de decidirmos as coisas, tudo isso sofre muito, porque estamos enfraquecidos. Então, temos que nos alimentar todas as semanas. E nós estamos tendo a bênção, a graça, de estarmos juntos 3 vezes na semana. Domingo, terças e quintas-feiras. Estamos juntos. Todos esses dias, domingos, terças e quintas-feiras, nós possamos estar congregados. Estamos mesmo agora separados do mundo por uns dias, devido a esse transtorno que nós estamos enfrentando e vivendo na Terra, mas tudo isso tem uma finalidade da parte do Eterno, porque todas as coisas se passam por ordem do Eterno. Podemos até não entender, mas tudo se passa por ordem do nosso Deus. Vamos aproveitar esse tempo para a gente se instruir convenientemente, porque assim que isso passar, nós não vamos ter mais tempo para Deus. Os irmãos podem ter certeza. Nós vamos estar ocupados com as confusões da vida. Então, que o Senhor nosso Deus nos ajude. Durante esses dias, esse tempo que nós ainda temos, para examinar as Escrituras, estudar, comentarmos, orarmos juntos, todas essas coisas de Deus, tudo isso alimenta a nossa alma, nos protege convenientemente, para a gente poder enfrentar os dias que vão vir depois desse tempo agora, de isolamento. Logo depois nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Estejamos prontos para essa luta. O capítulo 12, o apóstolo, é claro, que está escrevendo para a igreja de Roma. Ele não sabia que aquela carta dele, essa carta, e as outras cartas que ele escreveu, iriam se transformar em documentos das Escrituras do Novo Testamento. Ele não sabia. Era uma carta pessoal para aqueles irmãos. Mas nós podemos tirar instruções preciosas das suas instruções para os nossos dias. Nós podemos tirar ensinamentos preciosos. E ele inicia aqui fazendo uma rogativa aos irmãos, pedindo pela compaixão de Deus. Isso quer dizer o quê? Pedindo que Deus tivesse compaixão daqueles homens de Roma. Isso serve para nós. Nós rogamos, nesse instante, que o Deus de Israel olhe para nós e com compaixão. Isso significa que Ele olhe para nós com amor, considerando as nossas misérias, as nossas fraquezas, a nossa preguiça, nosso envolvimento indevido com o mundo e com coisas que não agradam ao nosso Deus. Por compaixão, Ele pede
apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O que era sacrifício? Nos tempos idos, se sacrificavam os animais. Mesmo no meio do nosso povo. Agora, ele está pedindo para que nós sacrifiquemos o nosso corpo? A vida corporal, evidentemente, não. Ele está falando de uma outra coisa. Ele está falando da nossa vida, da nossa maneira de viver. Das coisas que nós damos importância e das coisas que nós não damos importância, deixamos de lado. Que nós sacrifiquemos a nossa vida no sentido de nos privarmos de muitas coisas que as pessoas fazem, que as pessoas gostam, que as pessoas falam, que as pessoas pensam. Nos privando, quer dizer, nós precisamos ter uma vida separada da vida dos homens do mundo. Porque, de outra forma, nós somos iguais a eles. Por isso ele pede aqui que nós apresentemos ao nosso Deus uma vida de vivo sacrifício, uma vida de seriedade, sem ficarmos pelos cantos reclamando das coisas. Aumentemos a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus maravilhoso, que nos deu família, que deu casa para nós, que deu amigos verdadeiros, irmãos verdadeiros, que nos colocou numa comunidade séria, nos colocou em contato com pessoas idôneas. Com certeza, irmãos. Com certeza, nós temos recebido muito do nosso Deus. Ele tem sido maravilhoso. O nosso cálice é transbordante no dizer do rei Davi. Transbordante. Então ficamos choramingando, ficamos reclamando de Deus, reclamando porque não está, porque não pode, porque não foi. Não tem nada errado, irmãos. Está tudo dentro do propósito do nosso Deus, dentro das ordens do nosso Deus. Então estejamos firmes, alegres, felizes, a cada dia levantando e louvando o nosso Deus, com alegria no nosso coração. Pelo dia que começa, pelo trabalho que nós temos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas está faltando alguma coisa? Calma. Calma. O Senhor, Ele não vai deixar nos faltar coisa alguma. Tudo está no projeto do nosso Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Então, com certeza, nós precisamos viver um pouco separados dessa gente do mundo. A própria palavra santo significa isso, ter sido escolhido, separado para Deus. Nós fomos separados para a vida com Deus, não para a vida com o mundo. Ele diz, o vosso culto deve ser racional. O que significa culto racional? Culto inteligente. Então, dentro do ensinamento de Paulo, não guarda espaço para que haja uma fé cega, para que haja um tipo de crença, um tipo de manifestação de coisas que as pessoas não entendem. O nosso Deus é um Deus de inteligência, é um Deus racional. Não é verdade o que dizem que Deus faz o que quer, não é assim não. As coisas não funcionam dessa maneira. Deus utiliza de um conhecimento, de uma ciência, que nós não temos conhecimento, que está sendo a nós revelada agora. Já foi revelada a outros sábios, a outros homens do passado, homens inteligentes que buscaram conhecimento, mas as religiões nunca aceitaram o conhecimento das coisas eternas. Inventaram essa história de milagre, de coisas sobrenaturais, isso tudo não existe nada que é sobrenatural, tudo é muito natural. O que é sobrenatural é a ignorância, que desde esses tempos antigos continua existindo ainda nas religiões. Isso sim é sobrenatural. É isso que precisa acabar.
o vosso culto racional. Isso é uma coisa, irmãos. Não dá para desviar, falar, não, ele não está falando que é um culto inteligente. É claro que ele está falando de uma fé que seja compreensível. Você precisa entender por que você existe, saber de onde você veio. O sujeito nasce doente, uma família passa a vida toda sob grande provação, e as pessoas chegam lá e dizem simplesmente, isso aí é vontade de Deus, Deus quis assim, e não há uma explicação para o que está acontecendo. É claro que existe uma explicação, os religiosos não sabem, e pensam consolar as pessoas. Não, isso é assim mesmo. Como assim mesmo? Existe uma explicação, que nós precisamos aprender a dar essas explicações, evidentemente. As coisas são assim mesmo. Não são assim, não. O mundo está fazendo coisas loucas porque se afastaram de Deus. Se deixaram levar pelo espírito do mundo que está por aí hoje, com cara de tecnologia, com cara de modernidade, com cara de liberdade. Esse é o espírito do mundo, ele veste várias roupas. Agora, nós vamos se enfiar numa coisa dessas? Nós vamos nos permitir sermos guiados por este espírito do mundo? Obviamente não, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Não sede conformados com este mundo. O mundo não está certo, o caminho está errado. Mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Percebeu? Não se conforma com o jeito que você é. Permita-se renovar. Renovar o quê? O entendimento do quê? Das coisas do nosso Deus. Renovar com coisa velha? Não pode ser. Então não pode ser o que você tem ouvido por aí. Não pode ser. Não se está falando aqui de um entendimento de coisas velhas. Como dizia Jesus. Não pode ser odre velho, tem que ser odres novos. Não pode ser roupa velha, precisa ser uma roupa nova. Então, é uma nova doutrina, é um novo ensinamento, é uma nova mensagem. Afasta-te da teologia tradicional. Afasta um pouco disso. Não é afastar de igreja, não é afastar da tua comunidade, não, mas afasta um pouco desse tema que é o mesmo que nós já sabemos. Como não conseguem explicações para as coisas que se passam na eternidade, ou para o infortúnio das pessoas, para as doenças das pessoas, a má sorte, como eles mesmos dizem, acreditam tudo ao diabo, a Satanás, porque não há explicação. É preciso deixar isso de lado e aprender coisas novas. As religiões, elas vão se dissolver na época do fim dos tempos. Nos dias do fim do mundo, não vai ter religião. Então, se você não tiver um entendimento sério das Escrituras, você vai dizer, olha, Deus não existe. Deus existe sim. É que falam dele uma coisa que ele não é. Então, nosso entendimento precisa ser renovado por coisas novas. E olha só, ele diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já experimentou Deus? Não, nós precisamos experimentar esse contato com Deus. Nós precisamos experimentar essa relação com Deus. Sentir a presença de Deus. E isso só vem através da renovação do entendimento. Se você não se permitir, você vai continuar sendo guiado por um espírito velho. Pelo espírito que vai se desfazer na época do fim dos tempos. Então deixa que o Senhor possa te guiar. Sinta a presença desse Deus, converse com esse Deus. Olha, você não precisa do pastor, você não precisa do sacerdote para falar com Deus.
O pastor tem a sua função, o sacerdote tem a sua função. Deixemos que eles cumpram a sua função. É uma função social. Mas no trato com as coisas do eterno, você precisa lidar diretamente com essa relação. Você precisa falar com o teu Deus, sentir a sua presença, clamar para Ele que te ajude, que te assista nas suas lutas, nas suas provas, nas suas dificuldades. Faça isso, experimente a presença desse Deus maravilhoso. O Senhor é aquele que estabelece os vínculos entre a nossa mente e a mente de Deus. Olha, eu vou te dizer por quê. Isso só acontece porque o diabo está no mundo. O espírito que se formou no mundo, que Jesus chamava de Satanás, ele é um peso, ele é uma escuridão, o que dificulta nosso contato com Deus. Então precisamos que o Senhor estabeleça esses vínculos. O vínculo da nossa mente com a mente divina, com a mente do próprio Deus através do Espírito. E aí você vai poder se fortalecer, desfrutar dessa presença, confessar a Ele os seus pecados, conversar com Ele sobre os seus sofrimentos, suas dificuldades, os seus medos, sobre aquilo que você acha que você está destituído. Faça isso, fale com Deus. Não deixe que os outros falem por você, não faça isso. Porque no mundo novo, na nova humanidade, Deus vai andar no meio de nós. Isso significa o quê? Que Ele vai estar em plena comunhão com o povo, com as nações, com todos aqueles que forem salvos. Ele vai andar no meio de nós, vai estar em comunhão com cada um de nós. Jesus disse, eu e meu Pai faremos morada no seu coração, na sua alma. Isso é fantástico, é maravilhoso. Então, estabeleça essa intimidade com Deus. Não entregue essa tarefa para o pastor, não entregue essa tarefa para o padre, para o guru, para o espírito, para o médium. Não faça isso, irmãos. Deus deseja falar com você. As Escrituras estão cheias de instruções nesse sentido. Os Salmos, então, gritam que Deus quer ter intimidade com você e você quer mandar um recado para Deus através de alguém. Aí Deus te deixa sofrer. Deus deixa você se arrastar pela vida, até você compreender que não é assim. O apóstolo segue aqui dando instruções preciosas para nós, que somos discípulos, somos aprendizes, todos nós somos aprendizes da ciência de Deus, da ciência que esse mesmo apóstolo chamou de ciência de Deus, ele mesmo, porque é um conhecimento diferente. Olha, se você ler as cartas de Pedro, você vai ver que ele fala que a doutrina de Paulo era muito profunda e tinha pessoas que não entendiam e outras que distorciam os ensinamentos, porque Paulo tinha conhecimento da ciência de Deus. Então nós somos aprendizes dessa ciência. E ele diz assim no versículo 3, pela graça que me é dada, e tudo é nos dado graciosamente por esse Deus. É terrível quando alguém pede dinheiro em nome desse Deus. É terrível, irmão. Quando nós estamos pedindo dinheiro em nome desse Deus, seja por que for, a gente está começando a descer a escada em vez de subirmos. A escada para os céus, em termos de conhecimento, de entendimento, de altruísmo, nós estamos descendo a escada. É claro que a comunidade precisa de recursos, isso pode ser tratado no âmbito da comunidade, mas quando a palavra de Deus está sendo anunciada, as pessoas falam de prosperidade, coisas, isso não é verdadeiro, tudo é gracioso. Esse Deus não te cobra nada, você não tem que dar nada para Deus te retornar. Não existe isso. Não existem essas coisas. Nós precisamos participar, evidentemente, da vida dos outros, repartindo com liberdade, como diz o apóstolo nessa mesma passagem. Podemos repartir o que nós temos com os outros, com os irmãos, com quem nós quisermos. Porque isso provém do amor. Mas nós não somos obrigados a fazer nada. Não é porque você vai repartir que Deus vai te beneficiar, Ele não vai fazer isso com você. Se o ato de doar não estiver no teu coração.
E nós não estamos falando aqui de quantidade. As pessoas pensam que doar é quantidade. Não é, não. Doar, repartir, é uma coisa que está dentro do nosso coração. É o valor do sentimento, por meio do qual nós participamos da vida do próximo, que está precisando do nosso socorro. Paulo aborda isso aqui. A lição é importantíssima. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense além do que convém. O que convém? A gente tem que entender que nós estamos aprendendo. Não adianta a gente querer avançar passos largos no conhecimento. Tudo é progressivo. O que nós vamos aprender daqui a 50 anos não pode ser revelado agora. Mas daqui a 50 anos nós vamos estar tendo contato com novidades? É claro que sim, amados. É claro que sim, irmãos. Nós tenhamos cuidado com o aprendizado para a gente não se perder. Algumas pessoas se isolam. Acham que receberam uma revelação especial e tal. Ficam aí perdidas em si mesmas. Porque se dão um valor além daquele valor que verdadeiramente elas possuem perante Deus. A Terra é um mundo atrasado. Não tem aqui muitas pessoas sábias. Não tem, são poucos os homens sérios, idôneos, que estão à frente das Escrituras Sagradas anunciando a palavra. E eles existem, estão nas igrejas sérias, idôneas. Por que não? Então tenhamos cuidado com o aprendizado. O apóstolo também faz aqui no versículo 4 e 5 uma abordagem sobre nós. É o mesmo tema. Que somos, assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também somos muitos. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. Olha a grandiosidade dessa doutrina e desses ensinamentos. A profundidade, irmãos, desses ensinamentos, quando Paulo diz que a minha vida tem a ver com a sua, e a sua com a minha. As pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver com o mundo? O que está acontecendo no mundo é que cada um só pensa em si mesmo, na própria felicidade, porque as pessoas pensam que vão morrer e não vão. Quando morre o corpo, elas têm uma surpresa desagradável do outro lado. Vão acordar no escuro, sofrendo. E olhe lá se não acordarem no inferno, em regiões piores do que a região da morte. Por quê? Porque elas não creem. Não creem. Não levaram a sério a palavra de Deus quando ela lhes foi apresentada. E a vida de cada uma dessas pessoas tem a ver com a nossa vida. A humanidade é um organismo coletivo. Por isso que todo mundo tem que andar no mesmo caminho. Essa coisa de liberdade que o pessoal criou, por ignorância, que o homem deve ser livre para fazer o que ele quiser, porque ele é dono da vida dele, isso não é verdade. Isso é uma loucura diante do conhecimento das coisas eternas. Não existe nenhuma sociedade, nenhuma humanidade elevada, onde as pessoas fazem o que quer. Claro que existem regras. Existem regras que devem ser observadas. O espírito do mundo, ele quer quebrar as regras. É o que ele vem fazendo já nos últimos 30 anos, está destruindo a vida. Hoje ninguém tem mais identidade, ninguém sabe mais quem é quem. É tudo uma grande confusão. Confusão de rostos, né, diz a Escritura. Ninguém sabe mais quem é quem. Olha o estado dessa sociedade que ela se encontra. Somos membros uns dos outros. A humanidade é um corpo. Esse corpo está muito doente. Está com uma doença pior que o câncer. Com uma doença pior que o homem poderia imaginar. O corpo está morrendo e eles não percebem. Continuam fazendo
que não pode. Continuam matando a humanidade. Quando vier o tempo, quando chegar o dia da desgraça, porque vão chegar os dias da desgraça, e alguém te perguntar por que aconteceram estas coisas, você pode explicar. O homem se afastou de Deus, não se interessou por Deus, e andou nos próprios caminhos, nos próprios pensamentos, e fez coisas que ele não podia fazer diante da natureza. Da natureza, sim, não existe lei religiosa, são leis naturais. O homem transgrediu e transgride as leis a todo instante. As consequências vão ser danosas para o corpo da sociedade, para o corpo da humanidade, porque somos membros uns dos outros. E ele cita aqui o corpo do Cristo, a igreja, para poder mostrar como que funciona esse mecanismo da ciência de Deus. Numa imagem menor, a igreja, a comunidade, ela também é um corpo que funciona sob a mente de Cristo, onde a vida de cada um tem a ver com a do outro. É assim que funciona. Família funciona como um corpo. Cada um tem uma função. Pai, mãe, filho, avós, tudo tem uma função. Não são todos iguais, mas é necessário que haja harmonia nesse corpo. Para haver harmonia, tem que haver uma só verdade. Não pode haver um mundo de verdades como existe no mundo hoje. As verdades vieram de onde? De nada. Modismo, costumes. De onde vêm as verdades? De nada. O mundo está corrompido por um espírito. Até dos pensadores mesmo, dos homens, dos grandes pensadores, já se esqueceram há muito tempo. Quem é que influencia a vida das pessoas hoje? Os influencers? Diz que tem um tal de influencer, né, que é um sujeito que tem um canal no YouTube e que inferniza a vida de todo mundo. As pessoas acham ali uma identidade. Imagina, tudo isso é espírito. Influencer. Quem que é um influencer? É um nada. Vai ver a vida dele. Não é nada, é simplesmente consegue ser um instrumento para mexer com as multidões. Influência, youtubers, são esses que estão influenciando o comportamento das massas. Veja quem eles não são nada. Não são nada. Como são os ídolos do mundo, eles não são nada. Todos eles são corrompidos. Então nós deixamos que o mal tomasse conta do mundo. Os políticos foram deixando tomar conta do mundo, esse espírito, foram deixando em nome da liberdade, em nome do direito, em nome da justiça e tal, foram deixando acontecer. Agora não tem como frear. Não tem mesmo, isso está escrito há muito tempo que iria acontecer. É uma tragédia que vai acontecer em função da história do planeta. Acontece em todo o planeta do universo, acontece esse tipo de coisa que vai acontecer na Terra. É quando o homem ainda não sabe da verdade. Ele anda pela própria verdade. Aí o resultado é um desastre. Aí Paulo fala aqui que Deus dá dons para as pessoas, de vários dons, né? Ele fala aqui dom de profecia, fala dom de administração, de representar Deus, é chamado ministério, né? Ensino, exortação. Ele está tratando aqui mais da comunidade daquele tempo, da comunidade de Roma. Falando dos dons que Deus dava aos membros da comunidade, da igreja. Cada um desempenha uma função segundo Deus. Mas isso se aplica a todos os homens. Cada homem tem uma função na vida, uma tarefa, uma missão, uma aptidão. Não é essa coisa doida hoje que a pessoa desenvolve um futuro profissional, tendo como fim se tornar bem-sucedido materialmente. Não é isso, não. Isso aí é uma loucura que inventaram. Os jovens hoje estão todos mergulhados nessa ideia de tirar diplomas e sonham ser um futuro profissional e bem-sucedido. Isso não é verdade. As pessoas têm aptidões naturais para que a pessoa pudesse se realizar. Então, cada um tem um dom. São leis naturais que se aplicam às experiências variadas da vida humana. Coletividade, família e tudo mais.
É assim que funciona. Os filhos não devem ser iguais. Os filhos têm as suas diferenças. Cada um com seus dons, qualidades e dificuldades. Os pais têm que orientar os filhos nas suas dificuldades, guiar suas qualidades. Eles fazem isso? Não, não fazem nada disso. Entrega para o celular, entrega para a televisão. E aí, por aí afora. Enfim. Então, Paulo fala desses dons, que é importante a gente observar a função que Deus nos deu na vida e cumprir direitinho com a nossa tarefa, seja ela qual for, no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito social, seja qual for. Vamos cumprir esse dom por causa de Deus, não é por causa dos homens, não. Os homens não reconhecem nada que as pessoas fazem, não dão satisfação para homem, não. Nós precisamos estar bem com Deus, estarmos preparados e devidamente credenciados por Deus. É Deus que precisa se alegrar com a gente, não são as pessoas. Então faça a tua tarefa, cumpra a tua missão, desenvolve os seus dons por causa de Deus, porque Deus te criou para fazer isso. Você não vai morrer. Você vai seguir vivendo. Depois que morrer o corpo, a alma vai dar uma voltinha na eternidade e volta de novo para poder animar um novo personagem, vai seguir existindo. Ainda não se lembra das experiências do passado, porque a Terra é um lugar muito atrasado, mas no futuro as pessoas vão nascer de novo e lembrar das personalidades que viveram em outros tempos, lugares onde elas viveram. Isso já acontece em algumas situações, mas não é regra. E também não é de muita importância para nós esse tipo de lembrança. Mas no futuro isso será diferente. Porque o mundo, ele se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Todas as pessoas vão saber que existe uma lei natural. A lei natural, a lei de Deus, vai ser ensinada na escola. Não vai ser aula de religião, não. Não estamos falando disso, irmãos. Religião é uma coisa, as leis de Deus são outra. Para a gente fazer a conclusão aqui, nosso tempo já está avançando. O apóstolo faz, a partir do versículo 9, uma série de aconselhamentos. Dá para a gente fazer assim, um comentário longo sobre cada um deles, mas nosso tempo é limitado. No versículo 9, ele exorta as pessoas a um amor não fingido. Ele diz assim: aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Olha, o mal sempre foi o mal. O mal na época de Paulo, na época de Moisés, na época de Abraão, sempre foi o mal. É o mesmo mal. O mal que está aqui não é outro, é o mesmo mal. O mal vem do quê? Das coisas erradas que os homens fazem. E nós precisamos ter opinião clara a respeito das coisas da vida. Não é dizer assim, não, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Porque se você disser que é assim mesmo, o que você vai estar fazendo? Você vai estar se conformando com o mundo. Versículo 2 do capítulo 12 da carta aos Romanos. Vai estar se conformando com o mundo. Não é assim, não. Existem as coisas certas e você deve falar sobre as coisas certas para as pessoas quando você for emitir sua opinião. Porque, meu irmão, é o seguinte, minha irmã, quando Deus for tomar conta dos talentos que Ele te deu, você pode ter certeza que o seu pai, sua mãe, seu irmão, os seus filhos, eles não vão influenciar em nada nessa tomada de contas. É você que precisa dizer a verdade fundamentada nas Escrituras Sagradas. Você tem que aprender a fazer isso. Leva a oração para dentro da tua casa. Leva um dia, pelo menos, para ter comunhão dentro da tua casa com Deus. Lê a Escritura. Você sabe ler. Chama tua mulher, teus filhos, senta na mesa e diz, é necessário. Vamos ler as Escrituras, sim. Vamos orar juntos e clamar ao nosso Deus pela vida. Agradecer a Ele o que Ele tem nos dado. Sabe, a gente tem que ter esse poder. Nós temos que ser influencers, entendeu, irmão? Influenciar. Não no YouTube, né? Influencer sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Nós podemos e devemos influenciar. Não vamos deixar esses influenciadores de nada.
esses influenciadores mundanos, influenciando nossos filhos, nossa família, nossa mulher, nosso marido. Vamos falar de Deus. Então nós precisamos aborrecer o mal, sabe? Aborrecer o mal. Está errado o que você está falando. Fala a verdade. Fundamentada em Deus, nas Escrituras Sagradas. E sem exageros, porque a palavra diz que não convém saber além do necessário. E tudo em Deus é simples, não tem profundidade. Não tem um negócio assim que você precisa fazer um curso para você poder falar de Deus, não tem necessidade disso. A palavra por si mesmo fala. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Cordialidade, cuidado, zelo, educação. Isso tudo virou uma bagunça nesse mundo, uma confusão. Isso é uma coisa na televisão nojenta. As pessoas não são cordiais, não são educadas, não são nada. Eles acham que a falta de educação hoje é uma coisa bonita. Falar palavrão. Cada coisa doida que eu ouvia falar só em lugares ermos. Fala-se hoje publicamente, fala na televisão lá. Às vezes eles põem um apitinho lá para poder cobrir o palavrão que o político está falando, que o cara é importante, olha lá, o sujeito tem uma influência enorme na nação inteira. O cara só fala por palavrões, acha mesmo que esse sujeito está com um espírito bom. Não é questão de você falar palavrão publicamente, você não pode falar palavrão em lugar nenhum. E quando seus filhos fizerem isso, chama a atenção deles. Olha, não quero isso aqui não. Que história é essa? Por que você está falando desse jeito? Ah, mas vou criar um atrito com meu filho. Por que não? Por que você não vai criar atrito com seu filho? Cria atrito com ele. Quando ele te pagar as contas, ele morar na casa dele, quiser fazer o que ele quiser da vida dele, que faça. Problema dele. Mas enquanto você estiver pagando as contas, ele morando na tua casa, você pode cobrar dele uma postura. E tem mais, quando ele estiver fora e vier visitar a tua casa, não tem negócio de falar o que ele quiser na tua casa, não. Por quê? Diz assim, não quero isso dentro da minha casa. Porque nós temos que fundamentar em Deus. Ele, antes de ser seu filho, é filho de Deus. É uma alma que Deus vai cuidar devidamente. Deixa ele na desobediência para ver o que vai acontecer com ele. Mas você precisa fazer a sua parte. Deus já disse nas Escrituras Sagradas, olha, é o seguinte, se você não falar e ele entortar o caminho, eu vou cobrar de você. Ele vai sofrer, mas eu vou cobrar de você. Agora, se você falar e ele entortar, você vai preservar a tua vida. Eu não vou te cobrar. Mas ele vai sofrer as consequências do que ele está fazendo. Então, é claro que há uma responsabilidade em nós de falar sobre o mal e falar sobre o bem. Aborrecendo o mal e apegando no seu bem. Amemo-nos cordialmente uns aos outros, honrando uns aos outros. Sabe o que é honra? Honrar o outro, respeitar o outro. Honrar, repartir, amar, fazer acontecer. A palavra de Deus, ó, ele vai distribuindo instrução aqui para frente. Não sejais vagarosos no cuidado. A pessoa está necessitando de uma coisa, a gente não faz nada. O irmão está com fome, socorre ele, compra uma cesta, sei lá, leva o sujeito um prato de comida. Socorre a pessoa que você puder. Por que não? Não sejais vagarosos no cuidado. Seja fervoroso no espírito. O que é fervoroso no espírito? Não é pular da igreja para cima, não, dançar dentro da igreja, profetizar, não é nada disso. Fervoroso no espírito é na ação. Você ser rápido na ação para ajudar o outro, para amparar o outro que está precisando de você. É isso que você tem que fazer. Comunicar com seus irmãos na necessidade, abençoar os que vos perseguem. Nos persegue por quê? Por causa da palavra de Deus. Acho que nós somos representantes do Senhor, eles vão nos deixar em paz? Claro que não. Vão nos aborrecer onde puderem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Entendendo o sofrimento do outro, se põe no lugar dele. Se põe no lugar do outro que está sofrendo, chorando, doente, que está internado no hospital, passando fome, passando necessidade. Se põe no lugar dele, do injustiçado, para você ter como um dia participar da justiça de Deus. E podendo, você será um instrumento de Deus. Com certeza.
Sede unidos entre vós. Unidos. Não pode haver comunidade se não tem união. Não é verdade, irmão? A gente fica um tempo grande, às vezes nós ficamos muito tempo, estamos separados agora por causa dessa confusão, dessa enfermidade aí que está no mundo, né? E tem alguns irmãos que eu não tenho mais notícia deles, nunca mais ligaram para mim. Ô pastor, o senhor está vivo? Como é que está? Como é que o senhor está? Né? Não, eles desaparecem. Impressionante. Só tem notícia quando alguém está doente. Então nós precisamos ter unidade, união, sabe? Ligar um para o outro, cumprimentar, ver como está tudo bem contigo? E aí, como é que estão as coisas? Está precisando de alguma coisa? Sabe, essa unidade, nós estamos separados agora. Antes nós nos víamos na comunidade toda semana. A gente estava juntos aqui, congregando, lendo a Escritura. Era maravilhoso, trabalhando nas obras do Senhor, mas hoje nós não podemos mais. Então nós vamos ficar separados? Não pode, nós precisamos estar unidos. Acomodai-vos às coisas humildes. Não ambicioneis as coisas altas. Aí, pessoal da prosperidade, pega essa dica. Pessoal da prosperidade, pega a dica de Paulo. Acomodai-vos às coisas humildes e não ambicioneis as coisas altas. Versículo 16, capítulo 12, carta aos Romanos. Tenta sair dessa, você não sai. Acomodai-vos às coisas humildes. Aprenda a ter alegria nas coisas simples da vida. Não é necessário você ter um mundo de coisas para você ser feliz. Ao contrário, a felicidade é um estado de espírito. Deus vai te cercar do necessário para você poder atingir o estado de espírito. Porque um dia nós vamos viver no reino é abundante. Nós vamos ter qualquer coisa que você pode imaginar lá no reino. As pessoas nem vão querer muita coisa também. A gente vai viver em paz, em alegria. Não vai ter conta para pagar, não é isso, irmão? Ótimo. Maravilhoso. É outra vida. O reino de Deus vai ser estabelecido na terra, não é no céu não, viu? Tá bem? Isso é bem fundamentado nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, no Novo, nas profecias. As religiões se perderam. Sem saber a verdade de Deus, elas arrumaram um paraíso lá no céu para poder Deus te salvar e você voltar para lá. Contra a Escritura. Todo o universo teria sido feito para nada. Claro que você não vai acreditar numa tese tão inconsistente dessa, né? Se você tiver um pouco de juízo dado por Deus, você começa a ver que não é possível uma coisa dessa. A obra de Deus é maravilhosa, está sendo aperfeiçoada e trabalhada pelo Espírito de Deus e pelo seu povo, pelo Israel bíblico que somos nós. Homens sérios, judeus, cristãos e outros, que seguiam por essa Escritura Sagrada. Então, irmãos, nós não precisamos de riquezas, nós precisamos do suficiente para criar os nossos filhos. É isso que nós precisamos. Então, o apóstolo Paulo diz, acomodai-vos às coisas humildes. Porque a riqueza é o aprendizado. Daí ele fecha aqui o versículo, não sejais sábios em vós mesmos. Não sejais sábios. A ninguém pagueis mal pelo mal que te fizerem. Não fale de vingança. Não existe isso nas coisas de nosso Deus. Minha vingança, disse o Senhor. Não mexa com vingança. O sujeito tem que pagar o que ele fez para mim. Esquece isso. Suporta o sofrimento, a injustiça. Quietinho no seu canto. Nós temos um Deus que faz a justiça. Portanto, se o teu inimigo, versículo 20, tiver fome, dá para ele de comer. Se ele tiver sede, dá a ele de beber. Fazendo isso, estarás amontoando luzes, brasas de fogo sobre a sua cabeça. O inimigo é um coitado. Coitado, que está influenciado pelo espírito maligno, ele nem sabe. Ele não sabe de nada. Compaixão dele, como Deus tem compaixão de nós. Perdoa as loucuras dele, os pecados dele, as transgressões dele, como Deus tem perdoado os nossos pecados, as nossas transgressões. É isso que nós temos que pensar, irmãos. Não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vamos fazer o bem. Em qualquer circunstância. Não,
como a gente está vendo muita injustiça em toda esquina, não entra atrás, não vá atrás disso, não. Essa coisa de movimento de justiça que estão fazendo hoje, uma hora é por causa de uma coisa, outra hora é por causa de outra. Não entra nisso, não. Isso é justiça de homens. Não vai atrás disso, não. A justiça de Deus, ela vai se fazer. Então, não desanime. Ah, não há quem vai mudar o mundo. O mundo vai mudar, sim. Deus vai mudar o mundo. E nós podemos ficar firmes e confiantes nesse Deus maravilhoso, que é o Deus de Israel. Que Ele nos abençoe muito no dia de hoje. Eu quero pedir a Ele que tenha compaixão de nós, sabe, irmãos? Das dificuldades que nós estamos tendo para viver a nossa fé. Que Ele possa proteger-nos, a nossa casa, a nossa tenda, na linguagem da Escritura. Proteger a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, da enfermidade que está sobre o mundo e de outras tragédias que vão vir, né? E muitas que ainda estão por aí. Que Ele proteja nós, nos guarde, nos dê vigilância, nos instrua devidamente. Faça com que a nossa palavra, as coisas que nós estamos aprendendo, possa servir de referência para outras pessoas. Porque estamos trabalhando para isso, para edificarmos o futuro dessa humanidade. Você está sendo chamado, você, meu irmão, você, minha irmã. Olha, você é dona de casa, você pode fazer muito pela tua casa. Você tem um papel importantíssimo na estruturação da vida dos seus filhos. O marido tem um papel importantíssimo, né? Também na orientação da vida dos seus filhos, na satisfação e felicidade da tua esposa. Todas essas coisas são tarefas importantíssimas para o credenciamento. Não podemos deixar de lado. Então, não é porque você não tem acesso a muitas pessoas que você vai dizer, não, eu não tenho onde trabalhar. Tem sim, você tem onde trabalhar. Você não é sozinho. Você pode trabalhar em muitas situações. Tem muitas. Na hora do exercício da profissão, na vida social, na vida familiar, na vida com os irmãos, na visita que você faz a alguém que está enfermo. Em tantas outras situações você pode fazer muito dentro da sua simplicidade. Porque o reino de Deus ele está se formando já dentro de nós, para que um dia ele possa estar fora. Então vamos nos alegrar, porque Deus está conosco. Está muito mais conosco hoje do que em outros tempos, quando nós vivíamos servindo a esse mundo maluco que está aí fora com todas as suas confusões. Vamos nos preparar devidamente para que Deus entre na nossa casa, para que o Espírito dele penetre profundamente os nossos corações. Não saia mais. Não tenhamos temor. Temor não pertence a Deus. Sejamos corajosos e firmes nas lutas que nós temos pela frente. Que nós todos sejamos abençoados e guardados do mal que está sobre o mundo e preparados para os desafios que nós temos pela frente. Nós pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus, o Cristo de Deus, que veio para salvar o mundo e não para condená-lo. Que permaneça no meio de nós o seu infinito amor, as suas misericórdias, por compaixão. Amém.